Na Era do Espírito. Ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Então, na nossa TV CEAHA, a TV do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, que está no YouTube e também no nosso site do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje, nós estamos aqui no nosso podcast dos jovens, eu, Alexandre Chamarelli, o Cisney Lourenço, a Bárbara. Bom, vocês podem se apresentar, né? Boa tarde, eu sou a Bárbara. Eu sou o Lucas. Boa tarde, eu sou o Sidney Júnior. Boa tarde, eu sou o João Pedro. Ok. Só para dar umas notícias iniciais rapidamente, em 31 de março passado agora, de 2023, completou 154 anos de desencarne do nosso codificador, do organizador da nossa doutrina espírita, Allan Kardec, cujo nome é Hipólito Denisard Leon Rivail, tá certo? Se eu falei errado aí, você me corrige aí. Hipólito Leon Denisard. Denisard Rivail. Ele é mais conhecido como professor Rivail. Depois é bom vocês estudarem sobre a vida e a obra dele, é muito bom. Mas também nesse mês de abril, dia 18, além de ser o Dia Nacional do Livro, Dia Nacional, Dia do Brasil, né? Do livro infantil, é o Dia do Livro dos Espíritos, que é também o dia da doutrina espírita, quando ela nasceu, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas hoje vamos fazer umas reflexões sobre a Páscoa, sobre o nosso Mestre Jesus, baseado em várias partes da nossa doutrina espírita. Só queremos trazer um destaque para o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo, a questão 625, de O Livro dos Espíritos, e de volta no Evangelho, no capítulo 18º, o item 9, no último parágrafo. Tem uma mensagem aqui sobre as palavras do Mestre Jesus. Com a palavra, nosso irmão Cícero. E o mais interessante, gente, é que assim, a gente quando estuda a doutrina espírita, a tendência nossa não é negar esses processos históricos, não é negar as crenças, não. O que o Espiritismo faz? Ele acrescenta mais algumas informações. Por isso que quando o Alexandre até estava falando aqui, né, antes um pouquinho, né, que o Espiritismo está aberto para qualquer um que queira estudar. Católico, espírita, budista, ateu, não tem problema. A única diferença é que quando a gente chega na doutrina espírita, a doutrina espírita não tem práticas exteriores. Então, se a gente for, eu sou um católico e venho participar de um grupo de estudo, sem problema nenhum. Mas a prática exterior que geralmente na igreja tem, é feito na igreja. Como eu fosse budista, também poderia estar participando. Mas se eu quiser tomar aquelas práticas que o Buda ensinou, é lá no budismo. Então, por isso que quando a gente estuda a doutrina espírita, ela nos dá essa liberdade de troca de informação. Agora, quando eu me considero espírita, aí eu preciso entender. Por exemplo, tem uma passagem que a Amélia Rodrigues narra, muito bela, né? É que Jesus, quando o Cristo, né, ele foi crucificado, foi justamente devido àquela situação com Judas, que ele comprou, né, ele vendeu aquela liberdade do Cristo por 30 moedas. Mas ele comete o ato do suicídio. E a gente aprende na doutrina espírita que quando alguém sai da vida pelo ato do suicídio, entra num processo de arrependimento, de culpa, de dificuldades morais muito grande. E foi o que aconteceu com Judas. E geralmente nós consideramos, né, na visão espírita, agora se eu fosse católico, dizer que foi para o inferno, né? No Espiritismo foi para aquela região chamada umbral. E ele ficou perturbado diante de vários espíritos que estavam naquele borburinho. E diz a Amélia Rodrigues que o Cristo, antes, quando ele aparece para Maria de Madalena, ela quer tocá-lo e ele pera, eu ainda não subi para o meu Pai, não me toque. Por quê? Ela diz que o Cristo tinha ido nas regiões de sofrimento, de dor, ver o amigo Judas, para poder consolá-lo. E ele, ao sair daquela região, ainda está impregnado por aquelas vibrações e pede para Maria não tocá-lo naquele momento.
Mas de outros momentos depois ele aparece, é tocado e tudo mais, né? Então veja, olha só a quem a gente começa a aprender com a doutrina espírita, esse outro lado espiritual, que não está na Bíblia, é dito esse fato, mas a gente pode apresentar nesse sentido, né? Bom, agora vamos ouvir aí o que vocês acham também da Páscoa, desse momento histórico, dentro da visão que vocês têm, né? Não importa aí se é uma visão católica, não tem problema nenhum, pode ser a visão que vocês acham que é. É do ovo de Páscoa, do coelhinho pulando? O coelhinho. Falar nisso, alguém ganhou já o bolinho, o chocolate? Eu ainda não ganhei o meu não, tem uma criatura aí que não me deu. Pessoal aí que está na internet, se pesquisar na TV CEHA, vai encontrar lá em 31 de março de 2018 uma gravação da rádio falando desses termos e desses símbolos, né, significados dele lá. E depois uma mensagem final à luz do Espiritismo também. É um TBT de uma gravação da rádio. Vamos lá, Bárbara, o que vocês têm para falar então sobre o Cristo, sobre esse significado da ressurreição dele? Bom, eu acho que a Páscoa é um período muito importante, que a gente pode lembrar dele, lembrar não só da crucificação dele, mas a mensagem que ele deixou quando estava aqui em terra, e a mensagem que ele deixou depois que desencarnou, né? Que no caso eu entendo que ele tenha mostrado que ele venceu a morte, no sentido que não existe a morte realmente, né? Que a gente desencarna e temos o plano espiritual. E aí a doutrina espírita entende que não que ele apareceu com o seu corpo físico, né? Não que ele levantou do túmulo com aquele mesmo corpo e apareceu, mas que ele apareceu em espírito, para mostrar que agora ele estava no reino dele, né? Estava ali na verdadeira vida, que ele já falava, né, sobre isso, que a verdadeira vida era do outro lado. E outro ponto que eu acho muito importante nessa época é lembrar do perdão, né? Porque Judas traiu ele, e ele antes de aparecer, antes de ele mostrar que ele não morreu, ele foi até lá consolar Judas e ajudar Judas a se recompor, né? Então é muito importante. Eu lembro até que tinha uma tradição, hoje em dia eu não vejo mais tanto, mas quando era mais nova, que acho que era nessa época que eles faziam um boneco de Judas, né? Malhar Judas. Isso, malhava Judas. Nunca malhei. E eu não consigo imaginar Cristo vendo isso com olhos positivos, né? No sentido que ele veio, ele trouxe o perdão. E com certeza Judas foi perdoado por ele. Tanto é que o Leon Denis, gente, tem um livro chamado Joana d'Arc, né? Publicado por Leon Denis, que foi contemporâneo a Kardec, foi jovem, né? Que na época assistiu até o nosso codificador falar. Ele depois escreve um livro sobre Joana d'Arc falando que é uma das reencarnações de Judas. Isso. Então Judas reencarna depois como Joana d'Arc. E ele tem uma tarefa primordial, porque assim, o Espiritismo, quando ia ser levado, né, ao advento do Espiritismo na França, a França precisaria estar liberta de uma série de atitudes. E Joana d'Arc auxiliou esse processo da libertação da França naquela época. Consolidar a França como um país. Como um país, exatamente. E vocês aí? Foi até o cara que traiu ele, o Judas estava lá no lugar escuro e para consolar o cara que tinha feito... Cometido erro. Trairagem. Aí voltou e eu meio que repeti o que ela já falou, mas só para afirmar que a Páscoa não é só chocolate, é o renascimento, é a ressurreição de Cristo. E aí, Lucas? A hora já está avançando, né? Mas vamos ver se depois vai. Eu não sei falar sobre a Páscoa, porque realmente nunca foi de estudar a Bíblia. Bem, pessoal, o tempo nosso correu muito rápido aqui hoje para nós, né? Então, nós estamos agradecendo a audiência de todos e vamos dizer que esse podcast é a parte 1. Pela primeira vez vai ter parte 2. Então, na próxima semana, no próximo mês que for, não deixe de continuar essa nossa entrevista aqui com os jovens sobre o que significa Jesus para a vida deles. Um bom fim de semana e uma boa reflexão sobre o Jesus para todos. Tchau. Na Era do Espírito.